Bom dia, meus amados. Hoje, dia 24 de novembro de 2025, estamos aqui para falar do amor de Jesus. Queria pedir a você que vai estar comigo nessa live, você que vai assistir esse vídeo, que você possa ficar até o final e ouvir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 11. Você abre a sua Bíblia comigo e vamos falar um pouco do amor de Jesus. É o meu compromisso com o Senhor, independente de muita visualização ou não, mas eu tenho que fazer a obra do Senhor. Então, amado, você possa dar o seu like se você puder, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário no pé do vídeo, para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Mateus 27, a partir do versículo 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilato: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Glória a Jesus. O versículo 17 diz assim: Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes a Pilato: Qual quereis que vos soltes, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? O versículo 19 diz assim: Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entreis na questão desse justo, porque num sonho, glória a Deus, num sonho muito sofri por causa dele. Então, amado, nós estamos aqui nessa manhã de hoje anunciando a palavra de Deus. Quando Jesus estava diante de Pilato, do governador, ele estava sendo para ser julgado. E a Bíblia delata que havia uma grande inveja por Jesus. Muitas vezes os sacerdotes, onde que Jesus chegava na sinagoga, anunciava a palavra de Deus. Os sacerdotes, eles conheciam Jesus. Sabia que Jesus era filho de José e Maria, e eles ficaram com inveja de ver os sinais que aconteciam através de Jesus. Aonde Jesus chegava, havia cura, havia libertação, havia salvação de vida. Multidão seguia a Jesus. Eu não sei, amado, você que vai estar do outro lado, qual o tipo de multidão que você está seguindo? Está seguindo a palavra de Deus ou está seguindo as coisas contrárias? Devido àquela inveja em que estava tendo ali, a Bíblia fala, amado, no versículo 19, nós lemos aqui, do capítulo 27, que a mulher, ela manda uma mensagem para Pilatos, porque ela teve uma revelação. E nessa revelação, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que nessa revelação, aquela mulher teve um problema muito sério à noite. Talvez não conseguiu dormir pela revelação que ela teve, porque Jesus era justo e inocente. Quando Pilatos recebe aquela palavra, Pilato, ele ficou sem saber o que fazia, porque ele tinha uma ordem e ele, então a Bíblia fala que ele induziu, louvado seja Deus. E nós vamos encerrar no versículo 20 do capítulo 27 de Mateus, diz assim: Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então eles mesmos colocaram na cabeça das pessoas, naquela multidão de pessoas que era contra Jesus Cristo,
para que pudesse colocar essa palavra. A Bíblia fala que várias vezes, aí você vai ver que Jesus, eles induziram o povo para poder arrumar uma maneira de crucificar Jesus. Hoje nós estamos vendo aqui no século XXI que muitas pessoas estão confundidas, com a mente turbada, e vira as costas para Jesus e vai para Barrabás. Preste atenção na Bíblia, a palavra de Deus. Quando um salteador ele sai do presídio, ele até cumpre a pena dele, mas no presídio podemos evangelizar, passamos numa vistoria e sou evangelista, eu vou evangelizar, eles não podem proibir, então eles deixam de evangelizar. E quando um preso daquele aceita Jesus, reconhece a Cristo como seu Salvador, ele sai dali, ele sai transformado. Mas quando o preso ele não aceita Cristo, passa as humilhações, ele sai dali, sai revoltado, pior do que da maneira que entrou. Eu tenho experiência disso, eu conheço casos assim. Então, amado, imagina bem, Barrabás ele tinha um instinto ruim, matou, e o povo conhecia e sabia a maldade que Barrabás tinha e fazia. Quando Barrabás saiu do presídio, a gente vê hoje a maldade que tem sendo surgida no século XXI. Nós não estamos falando aqui de política, estamos falando do amor de Jesus. Preste atenção na palavra de Deus. Quantos Barrabás têm se levantado? Quantas pessoas têm se levantado na face da terra e crucificando a Jesus? A Bíblia fala que leva Jesus ao vitupério, porque não querem a palavra da verdade. Jesus ele está voltando. Eu sempre falo aqui no canal do Rei, Jesus está voltando. E no dia que ele vier buscar a igreja, aquele que estiver firme na rocha, pregando a palavra da verdade, renunciando às coisas da mentira, que infelizmente hoje dentro da igreja nós encontramos pessoas que são contra, apoia o erro, apoia a coisa errada. Pastores, líderes evangélicos, muitas vezes a gente vê que apoia o erro, porque está querendo dinheiro, querendo tirar dinheiro das ovelhas para viver uma vida da maneira que ele quer. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui falando acerca de Israel, dos pastores infiéis de Israel. Eu sei que vou ter pessoas que vai ficar triste, aborrecido, mas é a palavra da verdade. Nós precisamos conscientizar da verdade de Jesus Cristo. Jesus, quando ele vier buscar a igreja, você que está assistindo esse vídeo, você que compartilhar esse vídeo para outras pessoas, se você estiver alicerçado na rocha, diz a Bíblia que você vai subir junto com o Senhor. E nós vamos ter um privilégio muito grande, amado. A você que vai aceitar Jesus Cristo, a você que recebeu Jesus Cristo, nós vamos ter um privilégio. Naquele grande dia, nós vamos ter uma mesa posta, diz a Bíblia que Jesus, aquele que eles crucificaram, aqueles que eles condenaram, os próprios sacerdotes com inveja, Pilatos sabia que eles tinham inveja de Jesus. Ele sabia. Ele recebeu o comunicado da mulher dele para que não julgasse aquele inocente porque ele era justo. Pilatos chega um ponto que ele fala, eu vou lavar as minhas mãos, porque ele sabia que Jesus estava ali por causa da inveja. E a inveja tem levado muitas pessoas ao mal. Que Deus possa abençoar a sua vida, que tudo possa estar bem no seu controle e você não saia da multidão, a multidão que está contra Jesus, mas venha para o lado de Jesus. Que naquele grande dia, você que está do lado oposto, do lado contra Jesus, você não vai ter galardão e nem vai chegar no reino de Deus. Que Deus te abençoe, você compartilha esse vídeo para chegar o mais grande número de pessoas, porque é a palavra da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe.
Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo, seja contigo, que eu aguardo no Senhor, e tu diga junto comigo, amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.